A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o pastor Fábio Miguel, seu amigo de todas as lives do nosso campo durante esses dias. Estamos aqui mais uma vez, terça-feira, para mais um culto da união, para podermos aqui louvar e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua família. Você que Deus tem te guardado nesses dias de pandemia, tem te livrado, tem te guardado, tu e tua família. Se na tua família há alguém que se encontra padecendo desta enfermidade, da Covid-19, que Deus possa repreender em nome de Jesus este mal no dia de hoje, que Deus possa guardar teu irmão, tua irmã, teu parente, se ele se encontrar hospitalizado. Nós estaremos orando neste momento, dando início a esse culto e já rogando pelas famílias que se encontram em aflição por causa desta enfermidade. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te glorificamos nesta noite, mais uma vez estamos aqui na tua presença e te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, no dia de hoje, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Também pedimos por aqueles que se encontram enfermos, atacados, Senhor, por esta Covid, que o Senhor possa, Senhor, dar saúde e força para que este mal seja expelido do corpo de cada um dos teus servos. Pedimos, ó Pai, pela vida, pelas famílias enlutadas que tenham, Senhor, perdido um ente querido. Te rogamos que tu console nesta noite, ó Senhor, a vida de cada um. Assim te pedimos por cada um de nós, Senhor, que o mais rápido possível toda a nação possa se restabelecer a normalidade, Senhor, do seu dia a dia, do trabalho, da escola. Deus, ajuda-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa, o hino de número 141 da harpa. Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por teu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor.
sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você que está chegando aí na live, que está se reunindo conosco de forma virtual, vá deixando aí a sua paz do Senhor, o seu alô, vá deixando também o seu pedido de oração, vá deixando também aí a sua algo que você queira expressar, e estaremos aqui fazendo menção daquele que estiver entrando aqui na fanpage da página do ao vivo aqui da CADED. Estamos fazendo a transmissão pela mídia social, pelo Facebook, através deste culto, desta live, e estamos aqui mais uma vez para, neste culto de terça-feira, nosso culto de terça-feira da doutrina, trazer uma palavra de consolo, uma palavra de ensinamento bíblico para nossos irmãos. Estamos, como os irmãos estão vendo, na nave da nossa igreja, cumprindo as determinações das autoridades sanitárias, tanto municipais, estaduais e federais, em que as solicitações de não haver aglomeração. E coisa comum que acontece num ambiente cristão, evangélico, pentecostal, é a aglomeração. O povo gosta de estar reunido. Mas outra coisa também é que, segundo a doutrina apostólica, nós temos o cuidado de obedecer àqueles que estão em iminência. Nós entendemos que são eles postos por Deus para o nosso bem, conforme se encontra na carta aos Romanos. Por isso, estamos neste cuidado para que não venhamos a ter nenhum tipo de problema. Eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias, você que está nos acompanhando, o Salmo de número 24, Salmo de número 24, estaremos fazendo essa leitura. O texto sagrado vai nos dizer assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Já estão chegando aí os nossos irmãos. Quero saudar com a paz do Senhor o nosso irmão presbítero Marcos, lá da congregação da Pedreira. Quero saudar a nossa irmã Alexandra Carvalho, saudar a nossa irmã Maria de Lourdes. Paz do Senhor, ela está nos dizendo, a nossa irmã Nelly Maia, paz do Senhor para ela, e já está pedindo oração pelo nosso irmão Sebastião Fontoura. Daqui a pouquinho estaremos em oração. Também já está chegando a nossa irmã Zilma. A turma, o povo de Deus aí está se reunindo de forma virtual. Daniel, meus irmãos, quando viu essas tecnologias, quando viu como é que seria esses dias finais que estamos vivendo, ele perguntou como é que seria o fim destas coisas. Eu imagino aquele servo de Deus daquele passado remoto, tendo visões dessas coisas novas e diferentes que vemos nos dias atuais. Eles se espantariam. Para nós é uma normalidade, né? Nós estamos aqui afirmando que eu estou aqui na sede do nosso ministério, na CADED, no nosso campo, e os irmãos estão dentro do seu lar, e nós estamos ligados por tecnologias. Está sendo transmitido por cabos de fibra ótica das operadoras de telefonia e de internet. Para aquele povo do passado isso seria uma coisa impossível, eles não conseguiriam entender isso. Às vezes a gente não entende o processo tecnológico. Alguns de nós podem entender, que tenha feito um curso de engenharia, de eletrotécnica, de transmissão de dados, mas para aquele povo no passado. Então Daniel perguntou como é que seria o fim disso. Mas nós estamos vivendo esses tempos, nós estamos vivendo um período como esse. Eu cheguei ao ponto agora, o que eu estou fazendo em casa, irmãos? Esse tempo todo que nós ficamos retidos, minha mãe, a gente vai para a varanda pela manhã, ou início da tarde, porque o sol da minha varanda do apartamento é à tarde, eu sento ali para pegar um pouco de sol. Eu estou olhando para minha esposa, minha filha, vocês estão ficando pálida. Olha como que situação que a gente fica. Uma coisa que eu recomendo aos irmãos que estão nos assistindo: cuide de sua saúde, se preocupe com sua saúde, evite ficar atento muito tempo a jornais. Infelizmente existem mídias que a proposta é aterrorizar a pessoa. Tem coisa que se fala, a gente fica aterrorizado, preocupado. Pegue a sua Bíblia, busque talvez no YouTube, na internet, mensagens, pregações, procure ver uma coisa que te anime, que te alegre. Busque a Deus em oração, ria com a sua família, brinque com seus filhos. Não deixe essas situações. Já está sendo monitorado por alguns órgãos e associações de psicologia, de psicanálise, o nível de depressão, o nível de descontentamento e de ansiedade devido a essa repressão toda que esse tipo de pandemia produz, está levando às vezes o coração e a mente das pessoas ao colapso. Vocês estão percebendo a quantidade de gente que está morrendo, não por causa de Covid, tanta gente indo embora, porque é um terror, é um medo, o medo das coisas ruins, tenebrosas. Mas nós confiamos em Deus. A lição desse domingo, eu faço uma recomendação a você, meu irmão, do campo do Engenho de Dentro. Não é porque você não está podendo vir à igreja, não deixe de estudar a sua lição da escola dominical. Preencha a tua mente com coisas boas, enche teus lábios com coisas boas, pense em coisas boas,
coisas que te deem esperança. Encha teu coração com coisas que te dão esperança, não enche com coisas que te dão desesperança, não. Não fica se preocupado com estatística, quantidade de mortos, não. Encha teu coração com coisas alegres, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. O Senhor é o nosso esconderijo altíssimo, Ele é o nosso bom pastor, Ele é aquele que nos dá segurança, que nos dá livramento. Então, alegra teu coração, como o próprio Senhor Jesus, mais do que nunca. Deuteronômio capítulo 8, abra lá, Deuteronômio capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 8 nos diz algo fantástico, que vai te dar discernimento de coisas interessantes. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Aqui Deus está falando com Israel, seu povo, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Veja o que Deus fala para Israel, e nós vamos entender uma coisa. Podem me perguntar, pastor Fábio, mas foi Deus falando para Israel lá no passado, isso aqui serve para mim? Olha que maravilha, Jesus se apresenta como o Salvador e o Messias, como aquele que traz as boas novas do Pai para o homem, e ele assim afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós, à semelhança de Israel, que foi sustentado no deserto por Deus, num período de muita provação, chamado, como dizia o saudoso pastor Evandro de Melo Arruda, um período probatório, isto é, um período de prova. Deus provou Israel. A palavra é muito forte, te humilhou. Deus no deserto nos conduz a caminhos da humilhação, não a humilhação vexatória, não a humilhação que nos constrange, nos deixa para baixo, não. É aquela humilhação que é produzida dentro do coração do homem. O homem percebe sua pequenez, percebe sua insignificância diante da grandeza das coisas de Deus e se coloca à disposição de Deus. O versículo continua dizendo: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração. Olha como nós temos que ter um coração que confesse a Deus, confesse as coisas do alto, confesse as coisas em nós, que possamos abrir nossa boca e confessar pecados e confessar a soberania de Deus e o poder de Deus na nossa vida. Confessa, pois, no teu coração, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Veja como você que é mãe, você que é pai, cuidadoso e preocupado com seus filhos, o castigo dos pais tem que produzir nos filhos algo que os torne mais nobres, mais éticos, mais coerentes com a realidade da vida. O castigo do pai tem função de melhorar os filhos. Deus da mesma forma nos prova. Deus falou, Deuteronômio capítulo 8, desta forma para Israel e para nós. Jesus no seu evangelho anuncia que ele é o pão. Veja que Deus falou, eles foram para o deserto, a fome chegou para eles. Nós também na nossa vida espiritual, nós somos conduzidos a um deserto. Mateus capítulo 4, abra lá, Mateus capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 4 vai dizer no versículo 1: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como já algumas vezes tenho falado, dois nomes são característicos da figura do inimigo das nossas almas, do ser malvado e perverso. Ele é chamado diabo, do grego diabolos, e
no hebraico Satã, ou no grego Satanás. Diabolos, diabo ou diablo no latim, vem da ideia daquele que faz o homem ser tentado. Ele é o tentador, ele é o que tenta seduzir o homem. Satanás dá a ideia de adversário, inimigo, aquele que se opõe ao homem. Aqui nós vemos no capítulo 4, Jesus sendo conduzido pelo Espírito. Não foi o diabo nem Satanás que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Por que se vai para o deserto? Porque o deserto não tem nada a me propor. O deserto não tem nada para me dar a nível de sustento ou de fortalecimento, a não ser o meu próprio fortalecimento interior e a ajuda de Deus. Jesus vai para o deserto e o diabo o segue, porque o deserto tem a capacidade de fazer sair de mim certas coisas. Muitas vezes o ditado popular diz assim: você quer saber quem é uma pessoa? Pisa no pé dele. Não é assim que dizem? Você quer conhecer uma pessoa? Pisa no pé dele. Então o deserto pisa no teu pé, meu irmão. O deserto pisa no meu pé para saber quem eu sou. É no deserto que o meu interior é exposto, que as minhas coisas secretas são postas para fora. No deserto Deus faz nos provar. E o diabo, sabendo disso, quando eu vou para o deserto, eu me coloco ali uma posição de fragilidade, de tristeza, de angústia, de tribulação. Quem vai lá me tentar? O diabo. Ele vai até lá para tentar utilizar esse momento da fragilidade humana, da tristeza humana. Mas só que quem está conduzindo Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Aí está o segredo da nossa vida. Nós podemos estar peregrinando no deserto. A igreja peregrina num deserto. A igreja peregrina num lugar aonde não tem a água, aonde não tem a comida, aonde não tem o sustento. Mas Deus é que conduziu pelo Espírito Jesus ao deserto. Deus conduz a igreja em caminhos de dificuldade, em caminhos de tribulação, em caminho estreito, em porta apertada, para nos fazer sermos provados por Ele, para que possamos saber o que existia no nosso coração. Por acaso Deus não sabe quem eu sou, a minha natureza, os meus propósitos, bons ou maus? Deus o sabe, irmãos, mas só que eu não os conheço. Muitas coisas me são ocultas. O rei Davi afirma no Deus Salmos: livra-me dos meus pecados, até aqueles que me são ocultos. O deserto tem esse poder na nossa vida. Essa pandemia, essa situação que vem sobre toda a face. É interessante que há momentos que Deus prova só os crentes. Há momentos que Deus prova toda a face da terra. Tem momentos que Deus só prova uma nação. Tem momentos que Deus prova uma família. Tem momentos que Deus prova você individualmente. Tua esposa não sabe o que você está passando, teu marido não sabe o que você está passando, muito menos os filhos sabem o que vocês estão passando. Um casal, Deus prova um casal e a família em geral não sabe o que o casal está passando. Deus prova o patrão e os empregados não sabem. Deus prova os empregados e o patrão não sabe. Deus prova a igreja e o pastor não sabe. Deus prova o pastor e a igreja não está ciente, porque é uma coisa entre aquele que está sendo provado e Deus. Jesus foi para o deserto para ser provado, tentado pelo diabo. Ali o diabo luta para conseguir tirar algo de ruim de Jesus, mas o que sai dele é palavra, o que sai dele é Bíblia pura, o que sai dele é o soro que dá vida para quem está envenenado. E o diabo tentou e só foi recebendo palavra, palavra e palavra. Nas 3 tentações mencionadas aqui, mas a Bíblia diz que foram 40 dias. Aqui se menciona 3. Tem coisa que ficou no secreto de Jesus, o Espírito e Satanás, irmão. Presta atenção nisso. Tem coisa que você pode falar, mas tem coisa que você tem que manter em silêncio. Tem que aguardar a salvação do Senhor em silêncio, para ver Deus operar na sua vida, para ver Deus trabalhar na sua vida. Lá, estávamos estudando, nesses dias agora, se não me engano, na lição, o Salmo
de número 25, eu posso estar aqui enganado, deixa eu só relembrar aqui, uma coisa que o Salmo nos fala, Salmo 56, irmãos, Salmo, eu acho que foi o 25, quem se lembra aí, veja aí qual foi o Salmo, Salmo de número 25, vai nos dizer isso: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Veja então como acontece na nossa vida, o segredo do Senhor para que os temem. Há coisas que são para nós e para Deus. Hoje, pela manhã, levantei-me, minha esposa estava se levantando junto comigo, e eu contei para ela os sonhos que me vieram, pois achei pertinente contar para ela certos segredos, coisas que eu vi nos meus sonhos. Não que eu estou aqui afirmando que sejam sonhos revelatórios, mas o sonho, irmãos, é uma coisa interessante na vida da gente. A Bíblia diz que muitas preocupações produzem o quê? Sonhos. Os sonhos são imagens do nosso inconsciente, lidando ou tentando lidar com problemas. E aí a gente revelei para minha esposa, achei pertinente, mas há coisas que Deus está trabalhando comigo somente, é para eu e Deus. A coisa que Deus está trabalhando contigo é para você e Deus. Há coisas que estão trabalhando dentro da sua família, mantenha no núcleo da tua família. Deus, Ele trabalha dessa forma com cada um. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Uma das coisas que nos dá tranquilidade quando nós passamos no deserto, conforme temos falado aqui em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 4, é que como Israel foi para o deserto, para ali estabelecer entre Israel e Deus um concerto. Aqui o termo concerto é na ideia de pacto, porque tem o concerto, aí quem entende a língua portuguesa tem 3 palavras concerto na língua portuguesa. Concerto no que diz a ver de ajustar ou consertar coisas quebradas. Concerto, quando se fala de uma orquestra sinfônica, realiza vai tocar uma ópera, uma obra de música de um grande autor, é concerto musical. E existe o concerto no sentido de pacto, aliança entre duas partes. Então nós veja que Deus realiza na nossa vida um concerto, um pacto. Quando você se vê neste deserto como cristão, você tem que entender que você foi para o deserto, mas está protegido, amparado por um pacto divino na tua vida, um pacto feito com sangue puro, sangue imaculado, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Este pacto te dá o privilégio de ser sustentado, alimentado, guardado, livrado pelo Senhor. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Deus, Ele exige de nós santidade e pureza. Então nós entramos no Salmo de número 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam. Há por acaso na mente ou no coração de algum dos irmãos a dúvida de que toda a história da humanidade não esteja passando sobre a égide da mão de Deus, do cuidado de Deus? Deus aqui nos afirma: do Senhor é a terra, o globo terrestre e a sua plenitude, todos os sistemas naturais que existem nesse grande planeta, a terra e a sua plenitude pertencem. E o mundo, aí se encontra a ideia das civilizações, os reinos, o reino dos homens, o mundo produzido ou criado pela humanidade, e aqueles que nele habitam. Todo ser vivente está debaixo desta égide, desse domínio de Deus,
porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aí nós vemos a ideia de que todo o mundo, esse mundo natural, esse mundo físico, está debaixo da potente mão de Deus. Isso aqui, esse salmo é importante para que você entenda por que pessoas ímpias, por que pessoas ateístas, agnósticas, ignorantes acerca das coisas de Deus, vivem uma vida às vezes plena de felicidade familiar, de felicidade no seu dia a dia, do seu trabalho. As pessoas alcançam sucesso no seu trabalho, nos seus estudos, porém não tem um vínculo, não tem uma preocupação em servir a Deus, em estar na presença de Deus. Aí nós vemos, porque o mundo pertence a Deus, e todos que estão sobre a égide de Deus, e entendemos que Deus é um Pai amoroso, é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, as pessoas vão existindo e vivendo a sua vida. Porém, a partir do versículo 3, é feita a pergunta mais essencial: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aí a coisa muda de figura. Aí as coisas mudam, meus irmãos. Aí fica diferente. Aí a coisa fica estreita, como a gente aqui na igreja diz. Aí estreitou. Porque antes Deus está falando que todo mundo é dele e que nele habitam. Então a chuva desce para todo mundo. A horta do ateu cresce do mesmo jeito que a horta do cristão. A empresa do ateu enriquece e cresce do mesmo jeito que a empresa do cristão. Porque o ateu, ele aprendeu a ser um bom administrador, a ser um bom técnico, fez um curso de excelência, talvez passou para uma grande universidade, fez pós-graduação, e toda essa ciência e capacidade que Deus dá aos homens vai lhe produzir benefícios grandiosos. O justo, o servo de Deus, que também se esmerou, não ficou esperando. Quem fica olhando para o vento nunca semeará, mas ele correu atrás. E ele, como um cristão, servia a seu Deus, mas durante a semana estudava e se preparava e alcançou também um grau de excelência e também foi abençoado. A chuva que cai para o ímpio cai para o justo. Veja o Salmo 73. Mas quando nós adentramos nas coisas espirituais, nós veremos a diferença. Aí veremos sim a prosperidade do justo e a miséria do ímpio, no que diz respeito às coisas espirituais. É feita a pergunta: quem entrará? Porque o mundo é teu. Os homens estão vivendo, vivem e morrem, plantam, colhem, constroem, demolem e constroem de novo, enriquecem, empobrecem, enriquecem de novo. O mundo vai rodando, o planeta Terra vai girando e a história vai acontecendo. Todos nós corremos para trabalhar, acordamos cedo, vamos para o trabalho, produzimos riqueza, ao final do mês somos recompensados com um salário, e aí vamos adquirindo nossos bens, nossos patrimônios, e a vida continua. Mas a Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Fazendo a ligação daquilo que eu disse no começo sobre a provação e o deserto. As tentações e tribulações vêm. E uma das coisas que o deserto vai fazer contigo, porque o diabo estará lá te esperando, porque o Espírito assim vai fazer, é ver o que você tem dentro da tua vida. O Salmo vai dizer: quem vai entrar no santuário de Deus? Versículo 4 em diante vai dizer: aquele. É feita uma afirmação. Aquele. Define-se a pessoa. Aquele. Não é qualquer um. Não é uma coisa abstrata. Tem muita gente aí querendo abstrair o evangelho, como se o evangelho fosse uma coisa meio abstrata, e a vida como você vai levar, usando um termo, com perdão da palavra mais coloquial aqui, empurrar as coisas com a barriga,
Você vai pensar que é de qualquer jeito. Não, a Bíblia é bem enfática, é exata naquilo que vai dizer de como o homem vai entrar no santuário de Deus. Aquele quem? Que é limpo de mãos e puro de coração. Olha que coisa interessante. Tiago já afirma: fé sem as obras é morta. Distingua aí o que eu estou dizendo. A tua salvação é sem obras, porque nós somos indignos por qualquer obra que a gente faça de alcançar a salvação. Ela só vem por causa da fé em Cristo Jesus. Mas eu, alcançando o patamar de justo, eu só consigo demonstrar que sou justo através de obras. E eu não estou falando aqui de obras da lei, são as obras do Espírito. A espontaneidade de fazer coisas para Deus, ser espontâneo em servir a Deus. Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Olha que coisa interessante. O coração, aonde procede a saída da vida, o nosso coração foi lavado pelo sangue de Jesus, mas as nossas mãos têm que ser limpas. As nossas obras nos distinguirão do ímpio, meu irmão. Minha vida tem que ser pautada na obediência, no serviço, na adoração a Deus. Sem isso, eu não entrarei no santuário de Deus. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jure enganosamente. Vaidade, irmãos, é um termo muito extenso. O que é vaidade nas Escrituras? É tudo aquilo que, se eu praticar, não terá valor para enriquecimento moral ou ético da minha vida. Tanto faz se eu tiver ou não tiver. A vaidade muitas vezes se apega à ideia do bem vestir, do melhor carro, de uma casa muito bem estruturada. Aquela casa que você passa, já aconteceu isso contigo, você está num bairro e você olha uma casa tão bem construída, tão bem, com uma pintura maravilhosa, a arquitetura, tu fica olhando a casa e vê que coisa linda, aquele carro, como o pessoal lá do sul do Brasil costuma falar, olha aquela carreta, né? Carreta não no sentido de caminhão trucado, mas de carro de top de linha, eles chamam de carreta. Vai mudar a minha ética, a minha moral, a minha dignidade diante de Deus? Porque se eu tenho um carro usado, às vezes com mais de 10 anos de uso, e um zero, se o meu carro é motor 1000 ou 2.0, se eu tive condição de comprar um carro diesel, que são caríssimos, vai mudar alguma coisa? Quando eu me apego a isso, eu me apego a algo material e tomo aquilo para mim como um crescimento interior meu, isso é vaidade. O ministério que eu alcancei na igreja, o meu sentimento acerca disso, muitas vezes pode estar sobejado, transbordando de vaidade. Eu me sinto vaidoso pelo que tenho, pelo que faço. Vaidade não vai mudar a tua posição diante de Deus. Então, por isso, ela deve sair, porque ela não muda a minha posição diante de Deus, mas não eleva meu conceito diante de Deus, mas pode me rebaixar, porque eu coloco o objeto da minha vaidade como um objeto, às vezes, do meu culto, da minha adoração, e eu vou venerar aquilo que tenho, em lugar de venerar a Deus. Cuidado com a vaidade. Nem jura enganosamente. Não mente, não se propõe a fazer de forma uma coisa, mas faz outra, e por aí vai, irmãos. Nós vemos então nesse texto aqui maravilhoso, que embora eu possa ter tudo na vida, mas eu preciso saber, conseguirei entrar, subir ao monte do Senhor e estar no seu lugar santo?
Nesta noite, então, que possamos estar atentos a isso. Ele continua: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O texto é muito enfático e é claro. Se você se diz servo de Deus, você o busca, você o adora, você o serve. Estas questões de você dizer que é crente, mas pouca vontade tem de estar em comunhão com os irmãos, de estar na presença de Deus prestando culto, de estar servindo a Deus das formas que nos são cabíveis nos dias atuais, no nosso serviço cotidiano como cristãos, como membros de uma igreja. Se você diz que pertence a Deus, ou vai entrar, mas não busca a Deus e nem busca a face do Senhor, deve-se estar atento. Você talvez não esteja subindo para o Monte Santo de Deus e nem esteja entrando no seu lugar santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vai nos anunciar que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, e em cada alma havia temor. Os apóstolos realizavam milagres extraordinários e o povo estava sempre reunido no templo, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Precisamos tomar muito cuidado com as questões de abstração dos evangelhos abstratos de hoje em dia, que me fazem ter uma vida dissoluta, e porque eu participo de um movimento, que eu participo de um evento, de mistério, de alguma coisa assim meio diferente, porque eu recebo revelação, mas continuo na minha vida de incredulidade, mas Deus está revelando. Cuidado com isso. Você tem que servir ao Senhor com alegria, apresentar-se a Ele com cântico, estar na presença de Deus, servindo a Deus e aos irmãos. Que Deus nesta noite então nos abençoe, meus amados irmãos. Há alguns pedidos de oração, louvado seja Deus. Nossos irmãos aqui, você que está aí colocando o pedido de oração, estaremos orando pelos pedidos de oração que se encontram aqui na nossa live. Amém? Tem chegado mais povo aí, a nossa irmã Stefani, nossa irmã Fabiana, irmão Paulo Marques, nossa irmã Juliana Miranda, irmã Josefa, e aí por aí vai, o povo de Deus está chegando. Nossa irmã Marlene Faria, esposa, viúva do nosso saudoso pastor Jorge Oliveira, nosso pastor Aristide Maciel, primeiro vice-presidente da igreja, nosso irmão Gilson lá da Caixa d'Água, a irmã Júlia também da Caixa d'Água. Deus abençoe a cada irmão que está chegando aí, louvado seja Deus. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, pedidos esses que com certeza ferem na nossa alma. São pessoas que devem estar em grande aflição. Nossa irmã Sara Chaves pede oração por ela e sua família. Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar em oração. E também já convido o irmão quinta-feira. Nós temos feito um trabalho abençoado quinta-feira de oração, clamando para Deus repreender todo o mal. Toda quinta-feira, quando nos é possível, ou eu faço daqui, ou faço da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Alexandra está pedindo oração pela sua família. Nossa irmã, conhecida como irmã Sandrinha, lá da Caixa d'Água, Deus abençoe. Tive lá 5 anos servindo ao Senhor, com tribulações, mas um povo lá chegava junto, sempre nos ajudando, sendo fiel. Que Deus abençoe a abençoada congregação da Caixa d'Água. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava falando de vaidade aqui, mas evitar até a vaidade. Nós realizamos nossas festas lá com muita dificuldade, como é comum nos nossos dias. Todo mundo no seu trabalho, tem suas obrigações, muita luta, mas fazemos festas abençoadas lá. Deus abençoe o povo da Caixa d'Água, da congregação da Caixa d'Água. Nossa irmã Zilma pede oração por Lucas e Marcos. E vá pedindo, colocando esse seu pedido de oração. Você colocando aí, é como se você colocasse aquele papelzinho na cestinha. Não estão vendo a igreja vazia aí, mas eu fico imaginando o nosso primeiro culto após a pandemia,
Eu, por mim, farei um culto aqui, vou trazer muito lenço, porque vai ser uma choradeira, vai ser uma alegria, os irmãos se abraçando, louvando a Deus, e vai ser uma bênção. Também, eu, da minha parte pessoal, no primeiro culto que eu estiver reunido aqui, estarei orando e me condoendo com as famílias que perderam entes queridos nessa terrível pandemia e tiveram a trágica de fazer um enterro sem ver o parente. Ele deu entrada no hospital, ficou internado, lá morreu e não pode ser o caixão aberto. Que coisa horrenda, irmãos, sem poder fazer o último culto, que é o comum na nossa igreja. Nós realizamos um culto ali e tem que ser enterrado dessa forma. Eu, da minha parte, estarei aqui orando e apresentando meus sentimentos às famílias que perderam entes queridos nessa pandemia terrível. Que Deus abençoe, que Deus sustente aqueles que estão passando por tribulação como essa, que estão com parentes internados, talvez alguns se sentindo só mal-estar, estão internados, mas não de forma tão grave, estão internados, então há uma certa gravidade, mas aqueles que estão com aparelhos entubados, estamos clamando por essas vidas. Nossa irmã Fabiana pede oração pela família e pela congregação da Pedreira. Deus abençoe a congregação da Pedreira, apesar da pandemia, continua trabalhando, seguindo as ordenanças, evitando as aglomerações, mas não desistiram do seu trabalho. Deus abençoe a congregação da Pedreira. Nossa irmã Nelly também pede oração por Nancy Lobo. Então todos esses pedidos estão aí, nós vamos orar. Se você está colocando aí no chat, é como se você colocasse o seu pedido na caixinha de oração, e o povo vai estar orando. Oração também por Geisa Lobo. Então Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vai colocando o seu pedido aí, enquanto estiver orando, pela fé, todos esses que você está colocando aí, você vai se ligar com Deus aí na sua casa, e eu aqui, e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos agora em nome de Jesus, em oração específica, em oração de exatidão, acerca dos nomes que foram colocados aqui, Senhor, neste chat. Clamamos a Ti agora em nome de Jesus Cristo, que o problema que foi alçado e a necessidade que eles têm, Senhor, seja por Ti operada de forma maravilhosa, de forma poderosa. Em nome de Jesus, nós Te rogamos agora, Senhor, o milagre sobre a vida do Teu povo. Rogamos agora o milagre sobre a vida da igreja, sobre aqueles que estão internados em hospitais neste momento, padecendo aflições, Senhor. Aqueles que por causa da pandemia estão sendo protelados, Senhor, não estão com Covid, com outras doenças graves, mas está havendo problema, não podem ser operados. Jesus, há poder no Teu sangue para Tu repreender este mal. Visita agora e dá vitória, Senhor, a cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome daquele que está sentado sobre o trono. Faz a Tua obra agora, Senhor, revela o Teu poder agora, Jesus, e vai queimando todo o mal, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe a tua vida, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe você que está clamando, que está pedindo oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a obra continua. E a obra continuando, não estão vendo que eu estou aqui, e hoje, como terça-feira, tivemos trabalhos administrativos aqui na igreja. O departamento de escola dominical esteve aqui, o departamento de educação cristã da igreja esteve aqui, os membros do departamento trabalhando, realizando trabalhos essenciais para a continuidade da obra de Deus. A administração da igreja aqui, parte dela esteve presente em continuidade do seu trabalho, alguns dirigentes de congregação estiveram aqui, eu na parte da mídia estou aqui trabalhando, e a igreja aqui está com a luz acesa, a
conta de água continua chegando, a conta de luz continua chegando, a igreja não é considerada como pessoas que têm aquela luz social, né, que só pagam uma certa quantia e devido às suas questões de pobreza, mas a igreja continua trabalhando, a igreja continua cumprindo seus compromissos municipais, estaduais e federais, a igreja continua amparando as esposas, as viúvas dos pastores presidentes. Então eu rogo aos irmãos que o seu coração se movimente no tocante à fidelidade, no tocante a seus dízimos e ofertas. Você que está na congregação, entre em contato, passe um zap para o seu dirigente de congregação, informando do seu dízimo, da sua oferta. Não deixe, porque não está tendo culto, então não estou tirando oferta. Tire a sua oferta, reserve-a no envelope, como nós temos aqui, ó, temos o meu envelope da minha família, aqui está. Reserve o seu dízimo, a sua oferta, e vá servindo a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, porque a obra está continuando. Temos que orar também, não só pela igreja, mas por cada crente como trabalhador, como autônomo, que tem a sua autonomia, que tem a sua empresa, que tem a sua barraquinha, que vende a sua bala, que vende as suas roupas, né, de porta em porta. A situação está muito difícil. Tive acesso a um vídeo, um áudio, de uma reunião a nível federal, em que as lideranças das indústrias aqui no Brasil, as associações, né, de indústria brasileiras, que já 60% do parque industrial brasileiro já está parado. Não está em marcha lenta, não. Portas fechadas. Comércio, não já sabe como é que está. O governo tenta colocar alguns como essenciais e não pode fechar, mas veja a situação. A coisa está difícil realmente, irmãos. É prova de Deus para saber o que nós temos no nosso coração. Então, mas não deixe de ser fiel naquilo que você pode. Não estamos pedindo coisa acima do que você consiga fazer, não, irmãos. Aquilo que o teu coração tem se disposto. Também queremos avisar que domingo próximo, esse próximo domingo, estará sendo realizada aqui, naquele padrão pandemia, a ceia do Senhor. A ceia, os elementos, o pão e o vinho, já consagrados, estarão aguardando aqui os irmãos, junto com uma equipe de obreiros. O irmão, assim desejando, passe aqui e venha participar do pão e do vinho, elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo e que representam a nossa comunhão plena com Ele. Amém? Deste domingo, a partir das 9h30, estaremos aqui, os ministros, os servos do Senhor, estaremos aqui para cooperar. Você vem, participa e já pode ir embora. Nós não vamos realizar com aglomeração, será algo dinâmico, tá bom, meus amados irmãos? Então Deus te abençoe, Deus te dê vitória em tudo. Também está sendo pedido aqui, nossa irmã Zilma lembra que o nosso pastor Baltazar se encontra internado. E que coisa complicada, irmãos. Justamente o local que a gente vai para tentar ser curado é onde há o maior perigo de se contaminar. As chamadas infecções hospitalares. E vamos orar então pelo nosso irmão Baltazar, pastor Baltazar, já de avançada idade, está padecendo no hospital. Estaremos orando agora no final por ele e mais uma vez orando pelos os pedidos que foram colocados. Quero saudar aqui os irmãos da Assembleia de Deus da Vila Amizade, subcongregação da Assembleia de Deus Suburbana. A Vila Amizade faz parte do campo de Madureira. Quero saudar aqui nossos irmãos ali da congregação de Vila Amizade, que é do campo de Madureira. Estivemos numa quinta-feira lá, abençoadíssima, numa live, ali junto com os irmãos, presbítero Silas e todo aquele povo que ali está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todos os irmãos ali de Vila Amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe nossa irmã Luzimar também, que está presente.
e todos os demais irmãos. A minha esposa também está aí assistindo, louvado seja Deus. Vamos agora orar para o término, fazendo mais uma vez petição pelos pedidos e também em especial pelo pastor Baltazar. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te rendemos graça por mais este dia, mais este culto. Suplicamos que o Senhor dê saúde ao pastor Baltazar, visita ele agora naquele leito de hospital e repreende o mal que está no seu corpo alojado. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome do teu Filho amado, daquele que vive e reina para todo sempre. Também, mais uma vez, clamo por todos aqueles que foram, Senhor, seus nomes colocados aqui, famílias e as suas necessidades. Em nome de Jesus, tu dê a vitória. Em nome de Jesus, tu conceda, Senhor, a bênção para cada um. É o que eu te rogo nesta hora, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Fica conosco, Senhor amado. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a você que teve paciência de estar comigo mais uma vez. Logo, logo, esses cultos serão substituídos por cultos presenciais. Vamos voltar à nossa normalidade até que o Senhor venha nos arrebatar. É a grande promessa da igreja. Ele virá buscar o seu povo, nos livrará de toda a ira. Deus não desamparará o seu povo. Amém, meus amados irmãos? Receba agora a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. E digamos amém. Jubilosos, marchemos para a vitória. Deus abençoe a todos os irmãos. Tenha uma noite de paz abençoada com sua família, em nome de Jesus.